Olá, estamos começando mais um papo de redação e dessa vez vão participar aqui comigo dessa conversa sobre os bastidores da política os jornalistas Andrei Meirelles, Helena Chagas e Rodolfo Lago. Dessa vez nós paramos o nosso estúdio móvel diante do Tribunal de Contas da União, o TCU, que essa semana protagonizou na política ao não aprovar as contas do governo da presidente Dilma de 2014 e ter dado aí para ela um prazo de 30 dias para explicações sobre situações duvidosas como as pedaladas fiscais. Mas como a gente faz toda semana, vamos começar pelos últimos acontecimentos da semana, que foi aí mais uma operação da Lava Jato, né, a Ergs Omni, que significa Justiça para Todos. Muito sugestivo esse nome, né, Andrei? É verdade. Quebra um tabu que se dizia o seguinte, que tem empresas na economia grandes demais para poderem ser atingidas por operações policiais, investigação. A Odebrecht é a maior empreiteira do Brasil e o presidente dela foi preso, Marcelo Odebrecht. Isso mostra também uma coisa que a gente vem dizendo aqui desde o começo desse papo da redação. Existe uma estratégia que é dessa investigação, que era ir fatiando a investigação e como a gente já falou, da política e da investigação também é assim, é igual novela. Os personagens principais aparecem no final. Está chegando o fim da parte das empreiteiras e agora entrou a Andrade Gutierrez e entrou a Odebrecht. Por que elas entraram? Elas entraram pelo seguinte, as outras empreiteiras que caíram no ano passado, elas operavam com os doleiros daqui, o doleiro Alberto Youssef, segundo os investigadores, então ficou mais fácil de fazer. Já a Andrade Gutierrez e a Norberto Odebrecht, segundo os investigadores, elas faziam todas as operações no exterior. Então se dependiam de todo, seguir o dinheiro, seguir o caminho. Quer dizer, toda aquela investigação que eles estavam fazendo no exterior, que a gente também comentou aqui. E as delações premiadas, aquelas coisas, todos mostraram para onde saíram, eles foram atrás, tal. Agora eles disseram que fecharam um cerco. Então esse cerco chegou a essas empresas. E aí... Chega para o epicentro da história, parece, né? As grandes assim, empresas. Que os investigadores da Lava Jato, o Moro, o Ministério Público, eles estavam vendo a operação chegar ao final e eles queriam fazer, eu estou falando aqui do lado político, porque essa operação é muito política, né? Acho que ela é muito jurídica. Sim, essa semana saiu uma entrevista desse procurador dizendo que o Brasil tinha que ser alguma coisa como reformulado, reinventado, quer dizer, o pessoal da Lava Jato tem um pensamento também político, então eu acho que eles queriam fazer um grande finale, né, para a Lava Jato e com o método de sempre, prendendo as pessoas para ver se elas falam, né? E dessa vez, se falarem, vai ser complicado, porque evidentemente, todo mundo sabe que agora eles chegaram nas empreiteiras que tinham uma relação muito próxima com o ex-presidente Lula. Exatamente. Então, ele chega mais para o epicentro da história. O desdobramento político disso né, a justiça uma coisa para todos também vai para a política? preocupante. Olha, eu acho o seguinte, a justiça para todos... essa coisa de você dar nome para a operação, para a grande maioria dos brasileiros que torce pela apuração, que torce por ver coisas apuradas e pessoas punidas, é interessante. Agora, não é o essencial, entendeu? O que eu acho, a operação toda a Lava Jato, nesses capítulos, nesses nomes, ela está o tempo todo dando recados políticos. O próprio nome da operação é recado político. Todo o nome da operação é recado político. Mas sempre foi assim. Claro, sempre foi Isso assim. É e é claro que chamar de assim, justiça para todos tem esse simbolismo, né? Todo mundo sabe, a gente sabe da proximidade que o ex-presidente Lula ganhou com a Odebrecht. Ele fez várias viagens ao exterior, fez vários lobbies aí para obras e palestras para essa empresa. Quer dizer, todo mundo sempre já dizia, né, que no momento que chegasse no Odebrecht, chegava perto muito do Lula. próximo do presidente Lula. E aí a operação ganha esse nome sugestivo,
de justiça para todos, né? Mas tem lá a sua parte jurídica, evidentemente. Claro, quer dizer, toda claro. uma investigação. Tem uma coisa a minha técnica. impressão- Existe uma coisa É isso que a técnica. justiça vai eu não dizer. tenho- É isso que a justiça vai Helena, dizer. eu não O que acho eu tô que dizendo é tem dois incluíram o lados. Odebrecht aí É. para justificar o Claro. grande final. É. Eu acho o seguinte, existe uma estratégia desde o início que a Odebrecht ficaria para o final, porque ela tem uma metodologia diferente, segundo ele. O que eles apuraram no início é o seguinte, que existia um esquema de cartelização, um esquema de pagamento de propina gigantesco, um dos maiores do mundo, na Petrobras e em outras empresas estatais. Então, pegaram as que operavam internamente, as empreiteiras. E aí fizeram todo um caminho para pegar as outras. O que vocês estão dizendo agora é que eles pegaram. Eu não posso partir do pressuposto que eles pegaram só para fazer marketing, Exatamente. e para fazer política. Não, Até porque você diz, quando eu disse aqui, que eles sempre usaram nomes, isso foi a estratégia, inclusive, adotada pelo Paulo Lacerda quando assumiu a Polícia Federal. Exatamente. Governo Lula. Pois é, Então, vem de lá. vem de lá. Então tem mais de uma década que se usa essa coisa. Não é de agora que estão fazendo isso. Dar De nome dar às nome para operações. justificar eu as também coisas. não tenho muita certeza de que esse timing tenha sido uma questão meramente política, não. Pelo que a gente acompanhou. Vamos examinar, né? Vamos mas avaliar. pelo que a gente acompanhou, e o Andrei vinha falando, você teve algumas etapas nesse processo, como a ida de pessoas para o exterior, aqueles dois irmãos que foram para a China Leandro buscar Leonardo. documento, Leandro Leonardo. que se chamam Leandro Leonardo, né? Que foram lá buscar documentos. E eles trouxeram documentos? Trouxeram documentos, parte e isso foi agora, faltando. há Ainda duas tá semanas faltando atrás. trazer Quer dizer, documento. então existe um processo, quer dizer, a coisa chegou a esse ponto, me parece também, por conta de um processo da investigação. E a investigação não é só É. brasileira, a investigação é internacional, gente. É aquela coisa, mexeram com as velhinhas dos Estados Unidos, com Isso, dinheiro na com Petrobras. dinheiro da Petrobras. Então os Estados Que são Unidos têm o as maior ações da interesse, Petrobras. a Suíça Aí, tem interesse, a então o coisa se mundo inteiro está complica. investigando. Então não dá para chegar e dizer o seguinte, antes era mais fácil esconder coisas lá fora do que agora. Agora tem uma investigação internacional sobre esse escândalo. Vamos ver no que vai dar. Não né? só essa, como a da FIFA e da CBF, tá todo mundo sendo investigado. Né? Mas por falar nisso, já que falamos do TCU, vamos voltar então agora ao tema TCU, Nós que estamos aqui não na aprovou frente. as contas então As- do governo Dilma do ano passado. E deu um prazo de 30 E dias. deu um prazo de 30 pra dias. que a Ou presidenta seja, responda. A espada vai ficar enfiada no pescoço dela mais durante um mês. 30 dias. Mais ou menos isso. É curioso aí, a gente vê, enfim, parece que eles apontaram 13, um número cabalístico, né? Pedaladas, vai ter que responder, enfim, o que é pedalada para a maioria? Eu acho que a maioria das pessoas fica meio espantada. O que é uma pedalada? Pedalada é um truque, uma manobra contábil, né? Dentro do orçamento, uma coisa que a maioria das pessoas não entende bem. Tá certo fazer Só que é pedalada? ilegal. Não, tá errado fazer, é isso que eu queria dizer, é ilegal, tá errado fazer pedalada, você não pode fazer pedalada, quem faz pedalada tem que responder, tem que pagar multa, tem que ser punido, etc. Agora, eu não acho, o que está acontecendo? Mais uma vez, o contexto político. Há muita gente que voltou a apostar na possibilidade de impeachment presidencial Porque e de a palavra crime de voltou a partir responsabilidade, daí, né? Voltou a falar nisso a partir desse julgamento do TCU das pedaladas. Eu não acho que isso vai ser suficiente para isso. Pode ser um pretexto, mas não é uma razão que vai comover a nação inteira. Dependendo do que apoiar. vier. Porque tecnicamente você ganha um argumento jurídico para que você... dependendo do que né? venha a acontecer daí para frente, quer dizer, se o TCU rejeitar as contas da presidente, isso na verdade é apenas Não, uma será uma grande surpresa, porque nunca aconteceu também. Será né? uma grande surpresa, uma coisa inédita, mas é uma indicação, né? Quer dizer que, na verdade, quem rejeita as contas é o Congresso, será o Congresso. Se isso vier a acontecer, isso já gera uma consequência automática, porque é uma das cláusulas da lei da ficha limpa que provoca inelegibilidade. Isso já aconteceu com alguns prefeitos. Sim, E da lei de responsabilidade Aconteceria com fiscal, ela. Agora, aconteceria ela com ficaria ela. inelegível Ela ficaria a partir do inelegível a momento. partir daí. E ficaria caracterizada até por conta de um preceito legal, uma certa responsabilidade. Quer dizer, se ela fica inelegível, é considerada responsável.
certo? Gerando essa justifica o responsabilidade. impeachment. Pode Só pra justificar o provocar crime de pouquinho esse responsabilidade. TCU que está aqui atrás da gente. O TCU nunca reprovou, como disse o Rodolfo, nunca reprovou conta de nenhum presidente da República. Pedaladas existem há tempos, todo mundo sabe disso. Talvez não numa quantia tão grande acho que como está se denunciando agora. Essa Mas bicicleta tinha sempre mais houve- marcha, né? sempre houve pedalada. É. E por que o TCU, deixa eu só concluir, por que o TCU resolveu logo agora, se o governo tivesse muito forte, cheio de popularidade, no auge da sua Com popularidade, certeza. o TCU ia ter coragem de fazer o que ele está fazendo Mas agora? nós vamos para o campo da especulação. O fato é o seguinte, o que ocorreu antes seria uma pedalada de velocípede, perto do que aconteceu Mas agora. pedalada- Mas Mas pedalada E tem uma coisa que piora. É a mesma coisa se você roubar Peraí, deixa eu falar só um R$5 minutinho. é a mesma Não. coisa. O que eu estou te dizendo é o seguinte, o volume que se atropelou é um negócio inédito, um negócio inacreditável, e no ano eleitoral. E isso, peraí. Essa Maior questão do ano peraí, eleitoral. peraí. A maior pedalada do Peraí, mundo, deixa eu só te colocar, só colocar E daí uma coisa. é por isso que só provoca colocar uma coisa que eu acho que é inelegibilidade, importante né? A politicamente relação nessa entre uma coisa, coisa e outra. inclusive legalmente e politicamente. O que acontece é o seguinte, até a semana passada se dizia que o teto era de que se chegava para se responsabilizar, era o ex-ministro Guido Mantega, ali para o Arno Agostinho, era para baixo. Agora o TCU questionou por unanimidade, a presidente da República deu um prazo para a presidente da carimbou a República, presidente. 30 dias. Agora, quem é o responsável já não é mais. Estão dizendo que a presidente da República vai responder, dizer que o Arno Agostinho fez a revelia dela. Tá É sendo dito. impossível porque eles eram muito ligados é e um isso. funcionário do Olha, governo jamais vai tomaria terceirizar politicamente, novamente essa Politicamente é um estrago, e é um estrago também junto aos investidores internacionais. O país que passa por uma situação dessas, de ter contas rejeitadas, quer dizer, ainda não passou, mas se tiver as contas rejeitadas pelo TCU e pelo Congresso, só pelo TCU o estrago não é tão grande, mas pelo Congresso, o país perde a credibilidade Não tem junto dúvida. aos investidores. Que é o grande esforço agora. Que é o O grande ajuste fiscal é um pode esforço perder de o grau de credibilidade, né? investimento, vai ser rebaixado pelas agências de risco. O fato, né? A gente está conversando aqui e eu fico pensando, a situação piorou muito essa semana, né, gente? Não tem a A dúvida. gente, Termos semana de- passada, de- falou de que tinha crise, melhorado, né? lembra? No último papo. Tinha melhorado, mas parecia que isso- estava ganhando um fôlego, mas essa semana eu acho que voltou a ficar ali pertinho do fundo do poço. Mas começou na segunda-feira. Na segunda-feira tem um encontro em São Paulo, que é onde é o epicentro da rejeição ao governo, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deputado Eduardo Cunha, com os movimentos que defendem impeachment. Ela disse, não, já estava marcado com bem. antecipação, etc. Já começou por aí. A semana vem, quer dizer, teve esse negócio, episódio do TCU. Teve o negócio dos senadores, que foi uma E missão nós ainda que vamos Venezuela. conversar essa conversa dos senadores na Venezuela, mas continua o raciocínio. Então, foi uma semana que termina teve, com teve, a teve, operação teve da o Pedra. E agora veto, com teve a o Lava veto Jato. do Fator do previdenciário. fator previdenciário da proposta aprovada pelo Congresso. Tem uma outra proposta que está vindo aí, que até o mercado está recebendo bem, é uma eu coisa, acho mas que isso só aí que o o governo PT até que se saiu direitinho na história, se saiu bem pro lado do mercado, pro outro lado. Agora, pro lado do PT e das propostas históricas do PT, são o contrário. Mas isso, ué. isso aí já estava sendo. Do lado do PT, o governo já está sujo há tempo, gente. Isso aí, nesse momento, nem Não adianta- é o problema. Não é o problema. Agora, acho que para efeito de não ter seu veto derrubado e não ter essa bagunça, agora, vai ficar de qualquer jeito. Você tem alguma certeza sobre como será o sistema que de aposentadorias desse país daqui a alguns anos? Ninguém tem certeza Ninguém de sabe, nada. Eu posso me aposentar, não posso, como vai ser, como não vai ser? Eu acho que isso aí vai dar um O rolo próprio, junto o às próprio pessoas, ministro da Previdência, né? na hora que anunciou a Nossa. proposta, disse que ela era transitória, que não ia resolver, Momentânea. momentânea. Você não Agora, pode ter voltando ao propostas raciocínio que o André momentâneas. estava fazendo, né, do impeachment que voltou, e eu acho que é consenso entre a gente aqui que realmente o impeachment voltou com muita força a partir dessa semana, a partir da ação do voltou TCU. o discurso, E né? que se Agora, reforça com a depende história do- da Venezuela, dos Sabe o que eu senadores acho da que Venezuela. voltou muito? É a fragilidade do governo, Exato. que vai ficar na mão do Congresso mais do que nunca. Talvez Ali, não né? impeachment, mas vai, assim, depende do Congresso aprovar as contas, depende do Congresso rejeitar o Refém, veto, refém depende do totalmente Congresso refém. Eu acho que o que voltou foi isso, essa fragilização do governo, que ele já estava começando a
sair um disso, pouquinho. porque começou lá atrás, quando a gente começou com o papo de redação, a gente falava dessa fragilidade e dessa dependência do Congresso. Quer dizer, era Eduardo Cunha e Renan dominando e ela à mercê deles. Mas Aí, com Aí saiu um com pouco. a aprovação do ajuste fiscal, Agora voltou de uma totalmente. série de outras coisas, o governo deu aquela respirada boa, com o Michel na coordenação, deu o Levi. Agora, essa semana, me parece que a situação ficou a gente até já mais usou delicada. uma imagem aqui uma vez, que esse negócio é meio um abraço de afogados, porque, na verdade, essa Operação Lava Jato, ela envolve todo mundo, né? Eduardo Cunha e Renan Calheiros também estão, de alguma forma, implicados. E aí isso virou um jogo onde um pisa na cabeça do outro para sair para não se afogar. Mas e como aí, dizia nesse o Andrei, momento, o foco... Eduardo Cunha e Renan estão sempre juntos. E nesse momento, eles conseguiram, né? Desviaram. Ninguém nem lembra muito mais que os dois também são tão implicados nesse troço. Eles conseguiram tirar o foco pra cima epicentro por deles, conta dessa operação. Os dois conseguiram fechar o Congresso com eles, né? Exatamente, eu acho que foi a coisa decisiva da Lava Jato para que o lado político da Lava Jato fosse meio que varrido para debaixo do tapete, é que os dois presidentes são fortes no Congresso. Tapete. Eu acho que ainda pode sair. Eu acho o seguinte, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ficou de fazer as denúncias dos políticos. Agora, gente, daqui antes da eleição dele, antes de julho. Então, peraí, vamos aguardar. O que acontece é o seguinte. Não falando do momento. Mas não houve nenhuma investigação dentro do Congresso, Andrei. A CPI da Petrobras não chama políticos. Ela só ouve gente de outras... Estão falando da CPI da Petrobras, não. Mas eu estou dizendo... Origens. As comissões de ética não fizeram nada. O Ministério Público fez batida, vamos dizer assim, a palavra policial, coisa busca e apreensão dentro do Congresso para pegar os computadores onde teria provas contra o deputado Eduardo Cunha. O que eu estou dizendo é o seguinte, eles não pararam, peraí. Fecharam o apoio do Congresso. O Congresso em si está fazendo o seguinte, botou uma mira ali pro Lula, né? Ao convocar o Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, está mostrando, sabe? Você tem, mas ele até ali não avançou, não. Mas aqui fora, nas investigações, sempre está dizendo o seguinte, vamos com calma com essas investigações, tanto na Polícia Federal, tanto no Paraná, lá no Ministério Público, lá, como aqui, elas estão avançando. Vamos prosseguir, vamos ver o que dá em relação não dá para dizer que está aliviando os políticos. Pelo contrário, está um cerco se fechando numa crise que, quando junta crise econômica, crise dos poderes, crise de investigação, crise de não sei o quê, é a maior crise da história do Brasil, que não tem precedente. Além de, em cima de uns processos, o maior processo de roubalheira do mundo. Veja bem, em outros tempos nós vimos o Congresso reagir, fazer CPI, caçar o próprio presidente da Câmara. Nós vimos o Congresso caçar já muitas, dezenas, centenas até, né, Rodolfo? Nós trabalhávamos juntos no Globo na época dos anões do orçamento. O Congresso sempre reagiu contra os seus, até para livrar a própria cara. Isso. Desta vez, o Congresso fechou em torno dos dois presidentes. São os dois então, você tem uma situação diferente. Né, você tem uma situação muito diferente. É que são os dois presidentes. É aquilo. Quer dizer, você tem aí uma situação que envolve todo mundo, onde a única saída de um é jogar o foco para o outro. Usando aquela analogia lá do que o Andrei usou no começo aqui da novela, nesses momentos, nesse capítulo, os protagonistas são Dilma e Lula e o Eduardo Cunha e o Renan são coadjuvantes na história. Agora, isso pode mudar. Isso pode mudar lá na frente. Vai depender da justiça. Agora, para completar isso que a gente acabou não comentando muito, teve a ida dos senadores da oposição para a Venezuela. Quer dizer, é mais um desgaste para o governo. A Dilma ficou em silêncio no dia do episódio e não teve mais reação. Quer dizer, fica ruim para ela de novo, né? Porque... Eu acho o seguinte, para o governo foi extremamente constrangedor os senadores da oposição irem lá. Né? Evidente que o governo vive uma saia justa por causa da Venezuela. Não, tem afinidade, são amigos, etc. Agora, o Maduro cada vez faz mais besteira, né? Então, é aquele amigo que você precisa esconder lá atrás. Exatamente, o governo fica de mãos atadas. Na época do Chaves, o Lula chamava o Chaves aqui, dava bronca nele, para com isso, não faça isso. Eu tinha uma influência. Agora, eu acho que o governo brasileiro nem consegue influenciar o Maduro
e também não consegue tirar o apoio do Maduro, porque tem laços de amizade com o país. Então, para o governo, foi uma saia justa aí essa comissão de senadores lá para a Venezuela. Que não foi uma comissão, vamos dizer, a maioria, tem gente que é de partido governista ali, mas a maioria de oposicionista, mas foi uma missão. Não, é oposicionista, não tem nenhum partido governista ali. Estava do Ferraz, estava do PMDB. Ricardo Ferraz o do PSC. Mas em grande maioria... Não, a maioria foi, mas foi uma missão oficial do Senado. Claro que sim. Não é a oposição foi lá. É por isso que o presidente do Senado reagiu, porque o presidente do Senado tinha pedido, lutado para que fosse um avião, foi inclusive um avião da FAB. Não, gente, isso aí, pega os senadores americanos para qualquer lugar, ver o que aconteceria. Não é uma coisa brasileiro. O governo fica numa saia justa, fica numa saia justa violenta, porque há uma cláusula no Mercosul, que é uma cláusula de compromisso democrático dos países. É lógico que o Brasil, como o maior país do Mercosul, influi muito fortemente para manter ou tirar um desses países do bloco. Mas o Brasil fez a maior força, gente, para botar a Venezuela no Mercosul. Tirou e usou a cláusula para tirar o Paraguai. Se agora fosse fazer um protesto, dizer que o partido não era democrático, né? Recuar em sua política, jogar sua política externa pela janela do caminhão, entendeu? Então, que política externa, dificuldade. Era melhor ele cortar essa relação do que ficar pagando esse mico realmente aí, né? É o cunhado chato, né? Sabe, né? Que você tem que aguentar, que você tem que chamar aquele cunhado chato. Que você tem que aguentar. É isso, a Venezuela é o cunhado chato do Brasil. Pois é, gente. Bom, muito obrigada pela conversa. Foi ótimo. Eu acho que semana que vem a gente vai ter um desdobrar tão emocionante quanto dessa semana. A gente volta semana que vem com mais um Papo de Redação. Até lá.